Pai eterno maravilhoso, louvamos, Senhor, por essa oportunidade ímpar de estar presença, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra na tarde de hoje. Nos capacita, nos dá condições de entendimento, capacidade para aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos para o 23. 23, né? Mas antes nós vamos fazer Revisão do Vitor. a revisão do 22 é muito assim prática, né? Porque teve o discurso de Paulo, né? Não foi no 22, não, Adão? Que teve o discurso de Paulo quando ele foi preso em Jerusalém, né? Acusado de levar para o templo um grego que não tinha nada a ver, né? Levantaram um falso a ele e houve uma grande confusão e Paulo foi preso. Só que quando ele estava subindo a escadaria da fortaleza, ele pediu ao Tudo templo. debaixo da Paulo era árvore. romano, era judeu, era... Romano e judeu. Porque ele, uma canta ele disse que era dia judeu. 12 Numa parte do trecho aqui parece que ele disse que era 2 fariseu. de 2000 Fariseus. É? Mas Fariseu. eu vou explicar o que é Mas fariseu. eu digo que ele é de três nacionais. debaixo. Ele era romano e eu expliquei. Pô, eu vi. Eu expliquei, ele tem dupla nacionalidade. Ele é romano de nascimento e ele é judeu de nascimento também. Por quê? Porque o pai dele era judeu e comprou a cidadania romana. O pai de Paulo. Ele comprou a cidadania romana. E por causa disso, ele era romano de nascimento. E ele era judeu também de nascimento. Por quê? Porque os pais deles eram judeus. É no final e no começo. Então ele quis enganar o povo aqui, não foi? Não. Não. Calma, irmão Adão. A gente vai chegar lá. Muito bem. A gente vai chegar lá. E o Adão tá muito aperreado. Tá, ele hoje tá apressado. Não. Queria saber por causa. A gente deu até o exemplo, irmão Adão. E saindo daqui, vamos dizer que eu vou morar no Canadá. Chegando lá no Canadá, se eu tiver um filho lá, esse filho vai ser canadense. Mas ele também vai ter a nacionalidade de brasileiro. Por quê? Porque os pais dele são brasileiros. Então ele vai nascer lá no Canadá, vai ter dupla cidadania. Por quê? Porque ele nasceu num país que não era o original dele. Mas foi forjado no outro. Mas o pai dele e a mãe é brasileiro. Tem uma cantora que está fazendo bastante sucesso, uma cantora gospel, Vitória alguma coisa o nome dela. Ela não é brasileira, ela é americana. Só que os pais delas são brasileiros. Então eles têm a dupla nacionalidade. Mas ela faz duas partes. Ela não fala, ela fala português, mas ela fala português ruim. Ou seja, ela fala melhor o inglês do que o português. Por quê? Porque ela nasceu e criou-se nos Estados Unidos. Só que como os pais delas são brasileiros, dentro de casa eles falam o português. Então os filhos aprenderam a falar português porque os pais falam português. Mas ela tem a nacionalidade brasileira e americana. Por quê? Porque os pais são brasileiros. Então Paulo, ele tinha a nacionalidade romana porque o pai comprou a nacionalidade romana, naquela época podia comprar, e ele tinha a nacionalidade judaica, ele era judeu de nascimento porque o pai era judeu de sangue. Os filhos do Cristiano Ronaldo, ele é português, de Portugal, um filho nasceu na Itália, o outro nasceu na Inglaterra. Então ele tem dupla nacionalidade. No caso, dupla, né? Porque um tem de um canto e o outro tem de outro. Sim, mas... Mas o que nasceu na Inglaterra é inglês, Certo. o que nasceu na Itália é italiano. Certo, mas tanto eles receberam cidadania de um país quanto no outro. Agora, se, por exemplo, tem pessoas que a mãe... Isso existe muito no Brasil, no Sul, principalmente no Sul. A mãe é alemã, o pai é italiano. Aí os dois casaram. Aí o filho é brasileiro. Só que ele vai ter a cidadania alemã, a cidadania italiana e a cidadania brasileira. Você é logo três? Brasileiro de nacionalidade porque ele nasceu naquele país
E italiana e alemã porque eles herdaram a cidadania dos pais. Entendeu, irmão? Sim. Então, Paulo era romano de nascimento por causa disso. E judeus de nascimento, israelita de nascimento também por causa que os pais eram judeus. Agora, com relação ao fariseu, a gente chega já lá, viu? Aí, nesse caso, a gente ouve o discurso de Paulo, né? Que ele fala que foi levantado por Deus para pregar o Evangelho, por Jesus Cristo, e que ele foi ordenado a pregar aos gentios, não é isso? Então, assim, e nós terminamos com a questão da cidadania, né? E o centurião é o que mesmo? Centurião é um cara que manda 100 pessoas, um comandante. Comandante de um batalhão de 100. Então, o centurião, né? Anuncia ao tribuno, dizendo que ele é romano, e o tribuno diz, o que é o tribuno? O tribuno é um juiz. Exatamente. O tribuno diz que tinha comprado a cidadania dele. Foi. E Paulo diz, não, a minha é de nascimento mesmo. E nós terminamos com Paulo perante o Sinédrio, né? Para que ele fosse ouvido, né? Se apresentasse e fosse ouvido. Até aí vocês têm alguma dúvida sobre o capítulo 22? Eu não tenho. Tem, que nós não respondemos um bocado. Não respondeu, não? Eu deixei para os dois cantos. É os últimos que ficam encucados um do outro. Eu tenho Pronto, eu aqui, ó. que Então ele. vamos tirar a dúvida aí. Agora, me dê... Então, em dúvida é ele. Aqui, depois do discípulo de Paulo, depois do discurso de Paulo, o que os seus acusados disseram? O cacete está sendo uma filha. O que foi que os seus acusadores, não? Disse, Acusadores, vai porque disseram. hei de enviar-te Não. ao gentio de longe. Foi isso que eu respondi. Não. Depois do discurso de Paulo, o que foi que os acusadores dele Está lá na região do 16, 17. Não, está no 23, gente. 23, 24. Olha aí o 22. Vamos começar no 22. Ó. E ouviram-no até esta palavra. Paulo disse o quê? E disse-me, vai, Paulo se referindo que Jesus tinha falado com ele. Vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Aí aqueles que estavam ouvindo Paulo, eles responderam o quê? Quando eles ouviram essa palavra? E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Qual é a pergunta aí, irmão Adão? Depois do discurso de Paulo, o que os seus acusadores disseram? Exatamente. O quê? Tire esse homem daqui, porque esse homem não é digno de que ele viva. Tá no 22. Por isso que a resposta que eu fiz foi essa, e ele não respondeu. Qual é a outra? Agora, E Jesus disse que iria enviar para quê? Nessa que você... aonde? Do 22, homem. Essa aqui, É o- Paulo é disse o que cap- era é romano o de quê? 13. De Taço? Não botei Taço, não? Ele é de Taço, né? Era romano de Tasso. Isso. De Tasso da Cilícia, tá certo. Ou, se vocês tivessem respondido, era romano de E aqui, ó, nascimento. e essa aqui? Estaria certo. Se vocês colocassem Cilícia, estaria certo. De Tasso, estaria certo. E de nascimento, estaria certo. As três? Cuidado para não cair aí, mano. Depois que... Cuidado para não cair aí, Depois tá que dormindo aí. descobriram a cidadania romana de Como é que Paulo, aconteceu? o tribuno fez o quê? Teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha prendido. É isso? Isso, tá certo. Exatamente. Não precisa vocês responderem com a palavra de vocês. Ou com a palavra que estava escrita aqui, transcrever. Responda da maneira que você entendeu, com as suas palavras. Então fica mais fácil ainda. Por exemplo, o que foi que eu respondi a pergunta que a irmã Maria fez? Que, aliás, que o senhor fez, né? Que Paulo era romano de quê? Aí você poderia botar de nascimento. Tá certo, tá? Eu botei de nascimento. Tá certo. Aí, romano de quê? É de onde ou de quê? Como é que tá a pergunta? Paulo era romano ou... Vê aqui teu encontro. É no Canu? No 22. Paulo disse que era romano de... O senhor colocou aqui Tasso. É. Não tá errado. Se colocasse aqui, da Cecília.
Estava De certo, por nascimento, quê? né? De nascimento, a irmã Maria colocou de nascimento. Tá certo, por quê? Porque Tarso era uma cidade da Cecília. Então se o senhor colocasse, ele era romano de Cecília, ou de Tarso, ou de nascimento. Essa foi a minha intenção, de que vocês colocassem de nascimento, romano de nascimento. Mas como o senhor colocou aqui de Tarso, não está dentro daquilo que nós estudamos. Ganhou, Adão. Mais alguma dúvida? Era essa mais a que estava Era essa? preocupando nós mais. Então, porque o que foi que os judeus fizeram depois do discurso de Paulo? Eles ficaram tão irritados que disseram: tire esse homem daqui porque ele não é digno do que viva. Está dessa forma escrito na Bíblia? Não. Mas se eu colocasse dessa forma, é o mesmo significado que está aqui, ó. Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Não foi a mesma coisa que eu falei? Então, eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Entendeu? Pronto, agora anotei. Entendido? Agora vamos lá. Atos 23. A paz do Senhor. Rapaz, Vamos logo a missa. Vamos lá. Antes de iniciar, irmãos, Paulo encerrou as viagens dele. Por quê? A última viagem que ele vai fazer é essa agora. Que ele vai chegar até Roma. Ele vai dar uma parada em Cesareia e depois ele vai para Roma, no capítulo 23. Daqui por diante, desse capítulo por diante, Paulo ele vai ficar em Roma. E lá ele vai ganhar muita gente para Jesus, mesmo preso. Mas até aqui nós estudamos e vimos, lendo, que Paulo, ele viajou muito, não foi? E eu já era para ter trazido, e eu por 2 vezes esqueci, mas para vocês terem uma ideia de quanto Paulo viajou, eu coloquei aqui, ó. A primeira viagem de Paulo. Olha só. É o mapa, né? Essa é a primeira viagem de Paulo. Esse tá frisado foi por onde ele passou, viu? Isso. Tá vendo? Essa foi a primeira. Aí ele foi a Antioquia da Pisídia, né? Icônio, Listra. Aqui era Antioquia. Isso era tudo cidade da Antioquia da Síria, né? Que era a maior. Antioquia. E essa daqui é a Antioquia da Pisídia. Aí tem Listra, Perge, Tarso, que ele era de Tarso, Derbe, a outra Antioquia, Chipre, Salamina, Pafos. Então, olha Jerusalém onde é que fica. Distante, né? Muito distante, entenderam? Então, Ele rodou ali para poder... veja que Paulo não andou muito na primeira viagem. Ele alcançou poucas cidades, não foram muitas essas cidades. Mas olha só na segunda viagem. Olha o tanto que ele rodou. Onde tem essa rica primeiro. Tudo isso Paulo fez de navio, a pé e provavelmente camelo. Que era o camelo ou o cavalo também. Mas para andar nesses lugares desertos, lá eles usam mais camelo. Então, olha a quantidade de cidades que Paulo alcançou na sua segunda... Aí é na Ásia? Na Ásia. Na Ásia aí, né? Na sua segunda viagem missionária. Isso tudo fica Isso aqui é a Ásia, viu? Ei, rapaz! Isso aqui é a Ásia. Agora, olha a última viagem missionária que Paulo fez, que a gente chama de terceira viagem. Ou seja, ele voltou a todas as cidades novamente. Então, assim, em cada uma dessas cidades, Paulo abria uma igreja e deixava um pastor nessa igreja. Então, para vocês terem ideia, tudo isso aqui foi Paulo que evangelizou. Um homem evangelizou tudo isso aqui. Ou seja, por isso que se diz que Paulo evangelizou o mundo naquela época. Então, para vocês terem uma ideia. Mandou um bocado. Vamos lá. Capítulo 23 de Atos, a partir do versículo 1 que diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Ou seja, Paulo está dizendo que até hoje eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que Deus me mandou fazer.
o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Ou seja, Ananias, o sumo sacerdote mandou dar uma tapa quando o filho fala alguma coisa, né? Tá. Hoje a gente não faz isso, mas a minha mãe fez. Eu levei muita tapa na boca, porque quer dizer, não levei muito não, porque a gente não podia responder. Se a gente respondesse, a gente perdia os dentes, né? Então assim, eu levei muito tapa na... Se eu respondesse, não precisava nem eu responder. Bastasse eu dizer assim, Fica com a cara feia. era tapa. Naquele tempo era assim. Então hoje vocês, meninas, estão Estão livres. na moleza, viu? Na moleza. Perderam os dentes. Então Ananias mandou fazerem isso com Paulo. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir. Foi uma resposta que Paulo deu bonita, né? Exatamente. E os que ali estavam disseram, injurias Somos sacerdote de Deus, né? o sumo sacerdote de Deus. Fazer isso, né? Quer dizer, quem estava ali disse, como que você ousa a injuriar, a jogar maldição com o sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo diz assim, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outras de fariseus, clamou ao conselho, homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Vamos lá. Por que ele queria se defender do povo, né? Não, irmão Adão, naquela época existia dois, vamos dizer assim, dois partidos religioso que mandava no povo judeu. Ou seja, existia outros, mas de menores, como é que eu vou falar? Estruturas. De menor visibilidade, né? De menor estrutura. Mas os fariseus e os saduceus era onde havia o maior número de pessoas. Tipo assim, não existe a igreja católica e a igreja evangélica? Era tipo isso aí, entendeu? Lembrando que os fariseus eram cerca de 6.000 e os saduceus cerca de 3.800. Agora, os fariseus, vamos falar logo dos fariseus. Os fariseus tinham algumas diferenças entre eles, entre os fariseus e os saduceus. Paulo era fariseu. Isso significava o quê? Que Paulo cria na ressurreição. Ou seja, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. O camarada morreu. Eles acreditavam que ia haver uma ressurreição no juízo final, no último dia. Os saduceus não acreditavam em ressurreição nem em espírito. Foi por isso que o irmão Adão estava irritado no domingo, foi? Por quê, hein? Porque ele não estava entendendo isso. Então, os fariseus, irmãos, o termo em hebraico, a palavra fariseu, em hebraico tem significa separado. Só vocês que não acreditam. Pastor, a palavra de Deus significa separado. A palavra de Deus significa em hebraico, o fariseu significa separado. Era o maior grupo de judeus leigos no segundo século antes de Cristo. Eles eram o maior grupo de judeus. Acreditava na ressurreição e na existência de anjos. Os fariseus, né? Os saduceus não acreditavam, não. Uhum. Eles regiam a interpretação da lei mosaica um pouco diferente dos saduceus. Eram vistos por Jesus como hipócritas. Eles eram hipócritas. Os fariseus eram, em sua maioria, empresários de classe média, tinham contato com o povo. Os fariseus eram muito mais estimados pelo homem comum, pelos cidadãos, do que os saduceus. É porque era mais simples o povo, né? Apesar de ser a minoria no sinédrio. Apesar de eles serem mais em números, mas no sinédrio eles eram minoria. Eles pareciam contender as decisões muito mais do que os saduceus. Ou seja, eles, quando havia alguma decisão para ser tomada, eles
eram quem decidiam mais do que o saduceu, apesar de no Sinédrio ter mais saduceu. Por quê? Porque eles tinham o povo do lado deles. Então, assim, eles tinham muito mais força popular, os fariseus, do que os saduceus. Apesar de os saduceus ter mais números dentro do Sinédrio. Mas se o saduceu dissesse assim, vamos decidir que os homens têm que usar um vestido tal. Se os fariseus não concordassem, e a maior parte dos saduceus concordassem, mas eles iam acatar a decisão do fariseu. Por quê? Porque o fariseu tinha o povo do seu lado. Então, o saduceu era impopular. As pessoas não gostavam, o povo comum, o homem comum não gostava muito dos saduceus. E os fariseus não. Eles eram mais populares. Por quê? Porque eram constituídos por homens comuns, como os comerciantes, os empresários, e os saduceus não. Eles enxergavam a palavra escrita como inspirada por Deus, ou seja, todo o Antigo Testamento. Os saduceus não. Os saduceus, eles só tinham como inspiração divina a Torá. Então, vocês já ouviram falar na Torá? Já. A Torá era um livro, né? Que ensinava. A Torá, O Torá e o Pentateuco é a mesma coisa, mano. a Torá E o Pentateuco é a é mesma coisa. constituída pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Desses 5 eles fizeram... Não. Esses 5 livros formavam o Deuteronômio, Pentateuco. Ou seja, a Torá. Levítico, Êxodo, Gênesis. Os saduceus, eles estudavam, acreditavam que esses 5 livros eram inspirados. Os fariseus não. Os fariseus acreditavam que todo o Antigo Testamento era inspirado. Ou seja, o Antigo Testamento é composto pelo Pentateuco, que são esses 5 livros, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos e livros históricos. Então, E os profetas que andam? eu falei, profetas maiores e profetas menores. Eu falei. Então, eles acreditavam em tudo isso. Profetas maiores, profetas menores, livros históricos e os livros poéticos. Então, ou seja, o Antigo Testamento, os fariseus tinham como inspirado por Deus, que realmente é. Eles acreditavam como que aquela parte era, que ainda não existia o Novo Testamento, só o Velho. Então eles acreditavam como inspiração de Deus, e realmente é a palavra de Deus. Mas os saduceus não, os saduceus só acreditavam nos 5 livros, ou seja, na Torá. Então assim, o Sinédrio era composto, 70% do Sinédrio era composto por saduceus. Os saduceus significa justo no hebraico. A palavra saduceu significa justo no hebraico. Era o partido político, econômico e religioso dominante na época de Jesus. Não acreditava na ressurreição. Eles eram assim com Roma e era materialista e secularistas. Eles eram, ou seja, que é secularizado. Eles eram muito envolvidos com as coisas do mundo e eles eram muito materialistas, eles davam valor. Então eles eram homens ricos da sociedade. Então eles eram em minoria. Eles, como o pastor falou, né, era a metade dos fariseus, mas eles tinham mais poder porque quem tem dinheiro tem. Nem todo mundo que tem poder tem dinheiro, mas quem tem dinheiro costuma ter poder, né? Se quiser comprar, dinheirinho. Então os saduceus, eles davam muito valor às coisas materiais. E eles não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam em anjos, nem acreditavam no Espírito Santo. Os saduceus eram ricos e ocupavam os cargos, incluindo primeiro sacerdote e sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 no conselho regente, chamado Sinédrio. Vocês lembram que quando Jesus foi preso, levaram ele para o Sinédrio para ser julgado? Aquele Sinédrio era constituído por sacerdotes e sumos sacerdotes. E a maioria desses sacerdotes e sumos sacerdotes era saduceu. Os saduceus e os fariseus, eles só se juntavam
eles eram inimigos, os dois. Mas quando foi para prender Jesus, matar Jesus e perseguir o povo de Deus, eles se juntavam. Como Paulo não era bobo nem um pouquinho, e Paulo já tinha feito parte do farisaísmo, ele era fariseu, Paulo, então ele já tinha feito parte desse grupo, ele sabia as doutrinas de um e as doutrinas do outro. Aí Paulo diz, epa, eu vou botar um contra o outro agora. Por isso fez isso aqui mesmo. Exatamente. Aí Paulo disse, irmãos, eu sou fariseu de nascimento, meus pais eram fariseus, eu fui criado no farisaísmo, então eu acredito na ressurreição dos mortos. Aí os fariseus fizeram o quê? Ficaram ao lado de Paulo. Aí o pau quebrou. Eita, meu Jesus. Oi, Vera. Aí o pau já estava quebrando, né? Em Além cima dos de Paulo. fariseus, os escribas ficaram junto com Paulo. Mas Que disseram que ele não tinha nenhum... escriba, irmão Adão, era aquela pessoa que era responsável para escrever tudo que estava acontecendo. Ou seja, hoje nós conhecemos isso como escrivão ou escrevente, né? Escrivão. É aquela pessoa, quando você vai em um tribunal, tem um escrivão, né? isso, você vai num tribunal ou numa delegacia, você está No falando... cartório também. Oi? O cartório. O cartório também. Você está falando com o juiz ou com o delegado e o cara está digitando. Quando você termina de falar, ele puxa o papel e você vai assinar. Então os escribas... Assina a sua sentença. Ô, bom, tem caneca lá na cozinha, de alumínio, lavado lá. Então Passa uma aguinha, manda poeira. Então o escriba naquela época era esse, entendeu, irmão Adão? Eles... o pau estava quebrando lá, todo mundo falava um, falava outro, e eles estavam aqui, escrevendo. Esse era o escriba daquela época. Então assim, quando Paulo disse que era fariseu, o que foi que aconteceu? Os fariseus, como os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não, eles disseram, e havendo dito isto, houve dissensão, ou seja, houve desentendimento entre os fariseus e os saduceus. E a multidão se dividiu. Aí nesse momento, eles se dividiram. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconheciam uma coisa e outra coisa também. Uma e outra coisa. Ou seja, para os saduceus, o homem era como um animal. Morria, acabou. Não tinha espírito. Para os saduceus. Para os fariseus, não. Os fariseus acreditavam da maneira correta. Acreditavam que o homem tinha um espírito, que quando ele morresse, ele ia ressuscitar e ia viver eternamente ou com Deus ou no inferno. Mas eles acreditavam da forma correta. Mas os dois grupos eram hipócritas, tanto o fariseu como o saduceu. Os saduceus era mais perigoso, por quê? Porque eles eram um partido também, eles tomavam partido na política. Eles eram assim com Roma. Então, tudo que eles fizessem, eles faziam com a intenção de agradar Roma, porque era de onde vinha o dinheiro. Ou seja, é como, eu vou dar um exemplo aqui, MST, pronto, MST. O MST, ele é uma associação que começou com o intuito de ajudar as pessoas, mas por trás, o sentido era deles embolsarem dinheiro. Então, da mesma forma, eram os saduceus, ou seja, eles estavam sempre do lado do governo. Se eles tivessem que ficar contra o povo deles, para beneficiar o governo, eles ficariam para ganhar dinheiro. Então, assim, eles se envolviam muito com política e eram muito mal vistos naquela época. Geralmente era dos saduceus, que tinha cobradores de impostos. Lembra de Zaqueu, de Mateus. Então, essas pessoas, era tudo do partido dos saduceus. Então, eles tinham mais oportunidade junto ao governo que estava regendo naquela época, que era Roma, nessa época que a gente está estudando. E originou-se um grande clamor, e levantou-se os escribas da parte dos fariseus. Contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem.
E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Os escribas do lado do fariseu. Então tinha escriba também do lado do saduceu. Então os dois estavam ali, escrevendo tudo que acontecia. E o escriba do lado do fariseu disseram, não estamos vendo nada de que esse homem, para que esse homem seja acusado. Então não tem nada contra ele. Ele é apenas um homem que está fazendo o que Deus mandou. E os judeus queriam, esses judeus que não acreditavam, irmão Adão, que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era aquele que estava profetizado, eles não acreditavam. Muitos dos judeus, a maioria dos judeus, eles queriam impedir que a palavra de Jesus fosse propagada, o nome de Jesus Cristo. Então essa era a luta. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Ou seja, a confusão estava tão grande, eu acho que vocês já viram aí em algum jornal na televisão, quando pegam um bandido, que a população quer linchar aquele bandido, né? Aí a polícia vai e tira aquele bandido do meio da população para não deixar que ele... Mas já aconteceu também casos de a polícia mesmo deixar, né? Porque o terrível era tão terrível que a polícia disse, vamos deixar desse povo dar fim a esse... Mas geralmente acontece isso, a polícia chega para proteger. Nesse caso, Paulo não era um bandido, né? Ele foi levado para não ser morto de uma forma injusta, inocente. Ô, pastor, o que é soldadeca? Como é? Soldadeca. Deca. Soldadeca. Aqui diz. Aonde é? Mandou descer a soldadeca para que tivesse do meio deles. Tirasse, não? Não. Mandou descer a tropa, é uma tropa. É uma tropa, soldadeca? Tropa. Minha soldado é uma tropa, hein? Me dê aqui, mandei eu ver aqui, irmão Adão, por favor. Não, você vai chegar lá. Se você ler, Não, o meu é tropa. Soldadesca. Soldadesca. É tropa. É tropa, é? É uma tropa. Mandou... Para que tirasse do meio deles. Isso, mandou os soldados. É, soldadeca. Para que tirasse do meio deles, né? É. E levou ele para Fortaleza. Para a prisão, né? Isso, era onde ele estava preso. Só que à noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo nessa época ele estava em Jerusalém, aqui era Jerusalém. Eu viajei demais agora. Jesus falou que Paulo tinha que chegar a Roma. Por quê? Porque vocês, desde que Paulo foi preso, que Paulo dá testemunho de Jesus. Paulo pregou muito em Jerusalém. Ele deu muito testemunho em Jerusalém, pregou muito Jesus Cristo em Jerusalém. Aí nós vamos para o 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Vocês vejam quanto eles estavam obstinados, decididos a matar Paulo, que eles disseram, nós não vamos comer nem beber enquanto não matarmos ele. Então, e estes foram ter com os... e eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Ou seja, conjuração é o quê? Eles juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos. E disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para matar. Tá fazendo uma cilada. Ou seja, aqueles judeus foram aos sacerdotes, aos anciões. Eles queriam que eles fizessem uma carta solicitando que trouxessem Paulo para ser ouvido novamente. Só que eles estavam planejando o quê? No meio do caminho, eles estavam armando uma cilada para matar Paulo. E era cerca de 40 homens que eles iam fazer isso. Se juntaram para fazer isso. Só que
como os servos de Deus, sempre Deus está protegendo até o momento deles partirem, porque muitos servos de Deus sofrem, como Paulo, como a gente já viu, Pedro e outros discípulos aqui sofreram bastante perseguição. Mas ainda não tinha chegado a hora de Paulo morrer. Porque Jesus lá atrás disse o quê? No versículo 11, Paulo tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Paulo teria que chegar a Roma. Então, se Paulo teria que chegar a Roma, eles não iam conseguir matar Paulo. O 16 diz assim: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Ou seja, o sobrinho de Paulo ouviu eles maquinando para matar Paulo, foi lá onde Paulo estava e contou para Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me assim, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe, em particular: que tens que me contar? Ou seja, o juiz levou o jovem para um lugar onde não tinha ninguém, só estava ele e o jovem, para poder o jovem contar para ele o que ele tinha ouvido. E disse ele: os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comer nem beber até que o tenham morto. E já estão preparados, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Ou seja, o juiz ouviu tudo que o jovem falou e disse: olha, você vá e não conte isso para ninguém. Esse segredo fica só entre nós. E ele tomou as providências. Por quê? Porque aquele tribuno estava com muito medo de que Paulo morresse sob a sua viagem? Não, sobre a sua proteção. Enquanto Paulo estivesse sobre a responsabilidade daquele juiz, ele estava com medo de que acontecesse alguma coisa a Paulo, porque Paulo era o quê? Romano. Romano. Então, se acontecesse alguma coisa a um cidadão romano, sem que ele fosse julgado, aquele juiz ia ter que prestar contas. Então, ele não queria isso. E o que foi que ele fez? E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados. Imagine, 200 homens para levar um. Quer dizer, no caso 202, né? Não, 201. Que ele mandou... Não, 202 mesmo. Que ele mandou 2 centuriões. Mas tem mais gente. Só foi 200 não. E 70 de cavalaria. E 200 arqueiros. Para irem até Cesareia. 472 homens, Vera, para proteger um só. Oh, meu pai. Pense no medo que esse juiz não estava de Paulo. Estava perdido mesmo. De Paulo, perdido mesmo. de Paulo morrer nas mãos dele. E aparelhai animais para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Ou seja, o tribuno era responsável por uma cidade. Félix era por o estado. Então, assim, ele mandou Paulo para Félix, que era o governador de toda a Cesareia. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias. Vocês entenderam qual era o nome do tribuno? Eu acabei de falar. É Flex. Não. Félix? Cláudio Lísia. Cláudio Lísia era o juiz, era o tribuno que está fazendo a carta para Félix. Então, assim, Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde.
que antigamente quando a gente escrevia carta, a gente escrevia dessa forma. Esse homem foi preso, aí ele começa a falar o porquê está enviando Paulo. Esse homem foi preso pelos judeus e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Ou seja, aquele juiz observou que o que aquele povo estava acusando Paulo não tinha lógica nenhuma. Nem de prisão, nem de morte. Nem de roubo, nem de nada. Então, assim, esse homem, ele é inocente. Mas ele não queria tomar uma posição por causa do povo que estava pressionando o tribuno a tomar, principalmente os saduceus, que eram os que tinham mais poder. Pelos fariseus, não. Paulo seria liberto, mas pelos saduceus, ele era acusado de crime. Eles queriam matá-los. Aliás, matá-lo. E sendo-me, o 30, notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo to enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Essa foi a carta que o juiz Cláudio, o tribuno Cláudio, escreveu para o presidente Félix. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. Isso era uma cidade. Olha que nome estranho. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Ou seja, eles chegaram a essa cidade, deixaram Paulo com que iam de cavalos. Ou seja, iam 70 cavaleiros. E voltaram para a fortaleza. E Paulo voltou também? Não, Paulo seguiu viagem. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. Paulo foi para Cesareia. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Vocês têm ideia do que é o pretório de Herodes? Sala reservada, né? Era residência do governador. Ou seja, Paulo ele não foi para prisão. Ele ficou na residência do governador. Era um tipo não sei se quem já foi ali em Maceió, no Palácio do Governador. Já foi, né? Na Centenário, que fica ali na Praça Centenário. Ali é a Praça do Martírio. Ou Praça do Martírio, lá em cima. Praça do Martírio. Ali fica o Palácio do Governador. Quando o governador é eleito, ele vai morar lá naquele lugar, naquele palácio. Ali é o escritório dele, fica a casa dele junto com o escritório. Então, nessa época, o pretório de Herodes era esse palácio, onde o governador morava e tinha o escritório também. Então, Paulo ficou preso ali. E na próxima semana nós vamos continuar desenrolando o rolo, Vera. O primeiro era novo. Que tem muita coisa ainda, Vera. Ainda tem 4 capítulos, né? Até o 28. Essa novela tá poderosa, viu? Aliás, ainda tem 5 capítulos para nós estudarmos. Ela tá crescendo cada dia mais crescendo. Mas aqui nós aprendemos hoje, com essa história, nós aprendemos, Vera, que mesmo diante, Paulo vinha sabendo que ia morrer desde o capítulo 21, não é isso? É. Capítulo 21, 21 ou foi 20? Acho que antes de 21. Deixa eu ver aqui. Desde o capítulo 20. Desde o capítulo 20 que Paulo foi avisado que ia morrer, que ia ser preso, que ia passar por tudo aquilo que ele estava passando.
Então, o que é que nós aprendemos com isso? Jesus estava sempre com Paulo. Jesus diz aqui, ó, Paulo, tem ânimo. Mesmo diante daquela situação, Jesus chega e diz, Paulo, tenha ânimo, porque é necessário que você vá para Roma. Não se preocupa que você não vai sofrer nada durante esse percurso. Você vai chegar a Roma. E nesses 5 capítulos que ainda falta, vai acontecer muitas coisas que vai nos ensinar muito. Então, isso que leia, Vera, que é muito bom. Então, também não leio muito mais da minha vida. Então, quando nós recebemos uma missão da parte de Jesus, da parte de Deus, nós não precisamos temer a nada nem a ninguém, porque é Ele que está conosco. Jesus, antes de ir embora, Vera, antes de subir lá para o trono dele, ele diz, eis que estarei convosco até o último dia, até a consumação, em algumas versões de até a consumação dos séculos, até o último dia. Então, se é Jesus que está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode. Então, então, irmãos, quando botar a mão assim, pegou a dele. Então, irmãos, quando a gente está com Jesus, a gente tem certeza, a gente passa por tudo, com ânimo, com alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias que nos rodeiam. A nossa alegria não está em ter uma geladeira cheia, em ter um armário cheio. A nossa alegria está em Deus. Quando Jesus mandou os discípulos saírem de 2 em 2 pelo mundo daquela época, pregando a palavra, pregando, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Isso foi Jesus que mandou 70 discípulos irem de 2 em 2. Eles voltaram. Jesus disse, eu vos dou poder para curar os enfermos e expulsar demônios. Os discípulos voltaram pulando de alegria e contando as maravilhas que aconteceu. Senhor, é impressionante, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, o diabo fugia da gente. Eles super alegres, pulando, regozijando. Aí Jesus disse, baixa, calma, meus filhos, não se alegre por causa disso não. Tem outra coisa mais pior pra você. Isso não é nada. Vocês se alegrar porque um enfermo foi curado, porque o endemoniado foi liberto, vocês devem se alegrar sim, por causa disso. Mas a maior alegria que vocês devem ter é porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então, nós devemos nos alegrarmos pelas obras que Jesus faz através de nós, claro. Que sim, a gente orar por um enfermo e Jesus curar é motivo de alegria, claro. Jesus disse. Mas a maior alegria que vocês devem ter é saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então a maior alegria do ser humano é ter Jesus como seu Senhor. Então a nossa alegria não está nas coisas. Vera, tudo nesse mundo aqui é passageiro. Até aquela felicidade que nós temos é momentânea, porque logo após a felicidade vem uma adversidade, vem uma tristeza, vem uma angústia, vem um problema e nos deixa triste. Mas logo após a tristeza vem uma alegria, uma felicidade, um regozijo, porque nós vencemos aquele problema. E isso vai ser durante todo o percurso da nossa jornada aqui na Terra. A verdadeira alegria está lá no céu. O verdadeiro tesouro não está aqui, está lá. E só vai ter aquele que conseguir permanecer firme até aquele dia. Tá cochilando então, agora, pastor? Pra nada ele nunca dorme, não. É por isso. Ele nunca dormiu. Eu não sei para que tirar. Eu já botei a rede para ele. Vai tirar a rede. É por isso, missionária. Eu dizia muito. Quando o povo me perguntava, como é que tu tá, Zé? Homem, eu tô toda daquele jeito. Tem na minha cabeça. Ninguém vai me dar minha vida. Não dá jeito não, é claro. Vai piorar para você ainda. O que é que eu estou fazendo no meio da minha vida? Não sei, velho. Para o diabo. Não, isso eu não quero. Não sei. Pois é, Vera. Não quero. Então, Por assim, isso que quando o povo eu falo com as pessoas, mandam mensagem, como é que tu tá? Ô, tô bem, graças a Deus. exatamente. Embora que é toda doente. Tá viciada no outro. Mas, É desse jeito. ô Vera, Vai passar.
Porque a nossa... Tem pessoas que dizem assim, não, quando eu encontrar uma pessoa... Isso Diz alto, viu? Aqui não tem ninguém solteiro, né? E os que tem solteiro, graças a Deus, não querem mais casar, graças a Deus, né? Aqui? Aqui. Quem tem que aí? Não, eu tô falando aqui nessa Ou roda. casa ou apoio ou qualquer pouco de garame. Quem é que vai casar? Eu não preciso nem você saber. Vai, menino, procure o seu lugar. Então, olha só, aquelas pessoas que são solteiras, às vezes dizem assim, quando eu encontrar o meu príncipe encantado, eu vou ser feliz. Vai. Ai, casa, cadê a felicidade, Jesus? Tá no fundo das cocôias. Não tem. Aí diz assim, não, quando eu tiver meu filho, Aí eu vou eu ser felicidade. Oh, Jesus! Aí quando tem o filho, diz, se eu soubesse, eu não tinha filho. Não é assim? Aí diz assim, aí a criança diz assim, como eu queria crescer. Vocês duas, viu, meninas? Agora já eu quando me casei, o problema é que eu queria mesmo em casa. Aí quando cresce, aí diz, oh meu Deus, como é ruim ser adulto. Eu queria ser criança. Pra não fazer as coisas mais mãe. Gente, então assim, neste mundo nós vamos ter momentos felizes. Vamos ter sim momentos felizes. E principalmente se estivermos na presença do Senhor. Por quê? Porque nós vamos viver permanentemente felizes. Por quê? Porque nós não vamos depender das circunstâncias para sermos felizes. Nós não vamos depender do que temos ou do que não temos para sermos alegres. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Então assim, que nós estejamos bem no casamento ou não, nós estamos felizes porque a nossa alegria vem do Senhor. Se abrimos a geladeira e só tem água, nós estamos felizes porque a nossa alegria vem do Senhor. Também. Se a gente não consegue, Vera, que alguns dias atrás eu não conseguia, ó, tá limpinho o carro, tá vendo? Fui eu que lavei o carro. Alguns meses atrás eu não conseguia fazer isso. Eu não deixava de estar alegre, mesmo cheia de dor. Por quê? Porque a minha alegria não está em eu estar sentindo dores ou não estar. Eu posso até, claro, a gente com dor a gente não vai ficar sorrindo, mas a nossa alegria está em Cristo. A gente sabe que esse percurso, ele é curto. E quando nós passarmos dessa vida para a próxima, que todos nós vamos passar, e se passarmos essa vida para a próxima com Jesus, Vera, aí sim nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Aí a palavra de Deus diz que não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Nem choro, nem vela, nem nada. Olha, Vera, aí nós vamos viver eternamente felizes. Mas enquanto não chega a isso, nós temos que fazer como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos que viver o que for preciso. Temos que passar por tristeza, por tribulações, por enfermidades, por problemas variados no casamento, com a sogra, com a nora, com o sogro, com o tio, com a mãe, com o pai. Nós já se relaxemos. Eu nunca briguei, mas às vezes nós temos uma discussãozinha, já sabe, né? O temperamento é meu. Mas, gente, eu já conheço a traste que eu tenho. Já tem que levar até eu só fiquei mais alegre hoje. Missinho, eu cheguei lá, Missinho, bota um louvor, Missinho. Também não me disse nada, foi lá, botou. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, aí o telefone tocou. Era ele. Começou. O louvor que ele estava lavando. Muito bem, velho. Aí eu disse, ô meu filho, que Deus te abençoe. Deus de Você não me escutasse o louvor, ele não falava pra você. Depois que ele botou e ouviu. Então, irmãos, quando nós temos isso na nossa mente e no nosso coração, nós passa pelas dificuldades, sabendo que a vitória já está garantida. Então, assim, a gente não tem esse ser humano na face da terra, por mais rico que seja, que não tenha problema. Enquanto você viver nessa carne, o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo morreu de câncer. E o dinheiro dele não pôde fazer nada. Então assim, gente, o que a gente tem que fazer? Como Paulo, ser obediente. E seguir a Jesus, fazendo o que ele manda, do jeito que ele manda. E não como a gente acha que deve ser. Existe uma grande diferença de sermos servos e, como o pastor foi na quarta-feira passada, não foi, pastor? Sobre seguir e ser discípulos, né?
que Cadê o aí, Beca? Perguntou, tu tá acordado? É porque eu daqui que eu quando nós fazemos discípulos, nós queremos que o discípulo dê continuidade ao nosso trabalho. Agora, quando nós fazemos seguidores, nós queremos manter aquela pessoa atrás de nós. Ou seja, nós não queremos deixar eles andarem com as próprias pernas. Nós colocamos uma cordinha e temos que estar puxando. Meu Jesus. Dá uma colherazinha. Então, por que, Vera? Aqui não. Por que, Vera? Aqui O só verdadeiro, Deus que bota. Vera, o verdadeiro mestre, ele não tem medo de que o discípulo se torne maior do que ele. Ou se torne igual a ele. João disse o quê? João era um mestre. João disse o quê? O meu tempo já encerrou. Então agora ele tem que crescer e eu diminuir. Então, o mestre, Barnabé foi mestre de quem? Moda, Foi de não? Davi. Não. Barnabé foi Paulo. Barnabé foi mestre de Paulo. Não foi Barnabé que pegou Paulo para instruir ele no caminho? Então Barnabé foi mestre de Mas quem é que aparece mais na Bíblia? Barnabé ou Paulo? Então, quando nós fazemos discípulos, nós não temos medo de que o discípulo tome o nosso lugar. Ou seja, que o discípulo cresça. Por quê? Porque nós fazemos discípulos justamente para isso, para que ele cresça. Porque quando o discípulo está expandindo, é porque o reino de Deus está crescendo. Então, do que adianta eu ensinar o irmão Zé Luiz e não querer dar uma oportunidade para que ele pregue a palavra? Ele nunca vai se desenvolver. Então, eu tenho um seguidor, mas eu não tenho um discípulo, porque o discípulo, ele continua fazendo outros discípulos. Então, o discípulo, ele vai fazer outro discípulo, porque ele vai levar a mensagem. Por isso que Jesus disse, vocês têm que ser os meus discípulos. Eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar para outros, aqueles outros vão ensinar para outros, e assim a palavra do Senhor tem que alcançar todo o mundo. E ninguém tem que ficar com ciúme de fulano ou de cicrano, porque fulano está pregando melhor do que cicrano, porque fulano é mais querido do que cicrano. Não, é um corpo. É um corpo onde todos têm a sua importância. Então, quando nós entendemos isso e obedecemos, como Paulo obedeceu em tudo ao Senhor, a partir do momento que Paulo teve um encontro com Jesus, o problema que eu percebo e eu fico muitas vezes triste é porque nós não temos não nos dispomos a nos entregarmos sem reservas para Deus. Nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas nós não deixamos que Ele governe a nossa vida por completo. Não, Senhor, olha, Tu és o meu Senhor, mas o Senhor só fica só aqui na sala, tá certo? O Senhor governa só aqui a sala e a cozinha. O quarto não, o quarto deixa comigo. É mais ou menos isso que nós fazemos com Jesus. Não, o Senhor tem que ser Senhor absoluto de toda a nossa vida, de absolutamente tudo. O nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso sentido, tudo tem que ser governado por Jesus. Quando nós entregamos tudo a Ele, aí fica mais fácil de nós andarmos em suas pisadas. Ou seja, Jesus, Ele diz, vinde após mim. Ou seja, Ele vai na frente e nós o seguimos. Então, assim, que nós venhamos fazermos essa entrega total, deixar que o Senhor seja Senhor de todo o nosso ser, mas de verdade. Um seguidor depois para se tornar discípulo. Jesus tem que ser Senhor absoluto da nossa vida. Ele tem que mandar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Nós temos que sujeitar a nossa vontade à vontade dele. E muitas vezes, eu estou falando isso porque todos nós aqui temos isso. Nós não queremos que Jesus dê palpite em algumas áreas da nossa vida. Não, Senhor. Isso aqui, do jeito que o Senhor está dizendo, eu acho que não vai dar certo, não. Ou seja, nós queremos saber mais do que velho. Infelizmente. Cala a boca, rapaz. Assim. Fique quietinho. Eu queria brincar, Alguma pergunta? Nenhuma? Tem certeza? Se tiver erra, depois você conserta. Então vamos lá. Paulo fala
tem andado como diante de Deus. Paulo disse que tem andado como diante de Deus. Olha que... Responda sempre, de forma simples, irmão. Tem andado de forma correta, coerente, honesta. Com boa consciência. Ele tem consciência de que está fazendo tudo aquilo que Deus Manda. O que o sumo sacerdote mandou fazer com Paulo? Dá um saco na boca dele, um soco. Ananias. Paulo fala diante dos saduceus e fariseus que ele é o quê? Paulo falou que ele era o quê? O Paulo está dizendo, eu sou o quê? Fariseu. Deus? Fariseu. Não foi o que o senhor estava na dúvida no começo, Mardão? Os Mas o saduceus, pensamento dele está em outra coisa. os saduceus dizem que não há o quê? Os saduceus dizem que não há o quê? Nem a ressurreição, nem anjo, nem espírito. Isso. Na noite seguinte, o que o Senhor falou para Paulo? Não tem, mas não tem, mas. E Tem ânimo, porque em Roma, né? é necessário que, da mesma forma que você me deu testemunho em Jerusalém, você dê em Roma de mim. Alguns judeus disseram que enquanto não matasse Paulo, eles não... Nem comida nem bebida. Muito bem, velho. Qual a quantidade dos judeus que fizeram o juramento? 40 anos. Mais de 40. Quem ouviu sobre a cilada que os judeus estavam preparando para matar Paulo? O filho da irmã de Paulo. Sobrinho de Paulo, né? Paulo mandou levar o seu sobrinho para ele contar sobre a cilada para quem? O único juiz. O que o tribuno mandou o centurião fazer? O que foi que o tribuno... Fala alto, Maria, vai ficar com medo. Quando o tribuno ouviu o que o sobrinho de Paulo falou, o juiz mandou fazer o quê? O tribuno E mandou... que o menino não falasse pra ninguém. Não. Ele mandou o centurião fazer o quê? Levar o rapaz até. Não. Ele mandou o centurião preparar o quê? 2 centuriões. Foi preparar toda aquela comitiva para levar Paulo. Que horas o tribuno mandou levar Paulo para Cesareia? À noite, agora não sei a hora. 3 horas. 3 horas da madrugada, né? Da noite. Qual o nome do presidente que o tribuno mandou entregar Paulo? Félix. Qual o nome do tribuno que escreveu a carta para Félix? Cláudio Lísias. Lígia. Saindo de Jerusalém, os soldados de Paulo passaram a noite aonde? É uma cidade com nome estranho. Ah, difícil de dizer aquele nome. Responde, Maria. Antipadre. É? Antipátride. O presidente mandou que guardassem Paulo aonde? Na casa do governador. Herodes, não foi? Muito bem, Vera. Na casa do governador. Eu sei mesmo. Sim. Eu ia dizer, tu dissesse. Você vai dizer tudo. Eu sei que eu ia Eu dizer. ia dizer que ela tá no computador. Tá, passa aí pro João Adão. Eita, Zé. Eu vai dizer tudo. Depois Oh. a pessoa Eu dele. ia dizendo também. Cala a boca. Passa aí pra Elias? Eliedja. Que É, eu recebi. Deve ser. isso. Você e eles vão responder. Mas a missão essa semana não vai estar. É, ele chega sábado, porque ele foi trabalhar. Coloque ele para responder junto com vocês. É É um incentivo para ele ler a Bíblia. Ela é pior do que eu. No pensamento. Nós estamos perdidas. Não, mas eu mando. Olha. Ô, velho, o seu pensamento é tão complicado assim. Eu me esqueço das Eu dou coisas. olhada aí, meu amigo. Me esqueço. Olha, eu boto uma coisa no canto. O nome, seu nome aí. Se eu não vou vou lembrar, pega logo. Pronto, ali eu já esqueci. Não sei nem onde eu botei. Olha aí. Pai, muito obrigado por este momento que passamos aqui aprendendo a Tua Palavra. Que, Senhor, possamos estar juntos novamente no sábado, cultuando a Ti, adorando a Ti, Senhor, nesta localidade, no domingo, dando graça ao Teu nome. Muito obrigado por esse momento que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu tá com as costas